O Qualifique Express é um evento de extensão do Instituto Federal de Brasília. Ele ocorre anualmente e neste ano eu ofereci as nossas atividades de práticas em biologia celular para ocorrer com vocês, estudantes do Instituto Federal, e com qualquer outra pessoa interessada em aprender microscopia, práticas de biologia celular em casa. Então, se você tem, por exemplo, um primo que você acha que vai gostar de aprender a fazer um microscópio, vai gostar de conhecer os micro-organismos no ambiente, vocês vão convidá-los a participar dessa nossa atividade e eles também poderão ser certificados como atividade de extensão. Então, começando a nossa atividade hoje, todos vocês são bem-vindos então, ao Instituto Federal de Brasília. Nós juntamos ensino, que é o ensino que nós temos nas nossas salas de aula, pesquisa e extensão. A extensão é trazer à comunidade o que nós podemos desenvolver dentro do Instituto e, com isso, compartilhar à população, mas conhecimentos nas áreas de ciências e tecnologias. Então, vocês fizeram essa atividade inicialmente e aos que não fizeram estão convidados a refletir qual é a diferença de uma imagem gerada a partir de uma lente de uma câmera de celular e a partir de um microscópio. E aí aqui temos o resultado de um panorama de todas as imagens que vocês geraram na mídia social Instagram. Então, para quem participou da atividade, está de parabéns. E para quem ainda não teve condição de participar, estão todos convidados a começarem essas atividades. Então, essa nossa atividade, que também está numa plataforma para vocês serem certificados de outra forma, práticas em biologia celular, faz parte de um edital que teve fomento do Qualifique Express, para vocês descobrirem o mundo em sua volta em mais detalhes, a partir da exploração de imagens em alta resolução e ampliação. Os detalhes que vocês vão ter oportunidade de observar a partir de agora fazem a diferença. Fazem a diferença para um mundo microscópico, aquele que você não consegue visualizar a olho nu. Ao longo, então, das nossas atividades de ensino, nós vamos ter oficinas. E amanhã nós teremos a publicação no canal do YouTube da oficina de como fazer um microscópio caseiro. Ao final dessa apresentação, eu vou trazer para vocês já o material, para ver quem tiver o material já organizar em casa. Para quem não tiver, vai dar tempo de se organizar, porque vai ser uma atividade um pouquinho mais prolongada. Vamos fazer um laboratório na cozinha de vocês e aplicar técnicas de biossegurança e vamos aprender também a reconhecer micro-organismos. Vamos ter nesse processo só da extensão para essas pequenas oficinas que vão acontecer nos nossos horários normais de aula, para quem é alunos da biologia, no ensino médio no Campus Ceilândia, e no canal do IFB e no canal do STEAM Biologia, de transmissão, então, em tempo real e transmissões lá gravadas para vocês observarem quando puderem. A certificação, então, ela vai ser de 20 horas e ela vai ser passível a partir de 20 horas a partir da inscrição pelo Even 3. Então, aqui, gente, para quem quiser sempre ver o que tem de novidade no Instituto Federal de Brasília, acompanhe a rede social, acompanhe o site oficial. O Instituto Federal de Brasília é um instituto público de educação federal e vários cursos públicos, e agora com essas ferramentas online a gente pode atender o Brasil inteiro. Então, o STEAM vem da palavra ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Então, ciência vai se referir ao desenvolvimento de projetos aplicando química, física, biologia. A tecnologia vai ser a transformação da descoberta de novas tecnologias. Engenharia refere-se à construção de um projeto, seguir passos, vocês estão seguindo passos, protocolos. Arte, parecia obscura a questão da arte, mas vocês viram quanto a arte
foi transformadora no nosso portfólio da união, da integração de todas aquelas imagens e o quanto isso trouxe uma outra visão do que um passinho de formiguinha individual de cada um em conjunto traz um mosaico diferenciado. E com isso, a produção de vocês registrada e compartilhada nas nossas redes sociais vai trazer uma outra visão, não só do que vocês estão explorando, mas também do que novos passos poderão ser seguidos por vocês e por outras pessoas no Brasil inteiro neste exato momento, mas que poderão ter acesso a esse material didático. E a matemática, ai meu Deus, socorro, não fiquem com medo, gente, a matemática faz parte. Sabe onde vocês estão aplicando matemática agora? No aumento da imagem. Isso é matemática aplicado. Ela é o raciocínio lógico, se aquela imagem era pequena, aí vai aumentando, lembra dos poros da pele? Vai aumentando, você vai começando a enxergar aqueles buracozinhos, que são os poros da pele de uma imagem com maior lente. Esse projeto de extensão, eu super sugiro colocarem os primos de vocês a partir de 8 anos de idade, tá? Esses assuntos estão em alta para todas as idades. A partir de 6 anos de idade, eu já tenho visto criança desenvolvendo. Entenda a questão, aprofunde-se na questão, mãos à obra, espalhe por aí, vão ser as nossas etapas que nós estamos desenvolvendo ao longo dos nossos percursos. E vocês poderão, então, utilizar os produtos de vocês, colocando a nossa hashtag, e dessa forma nós vamos contribuir aí para o desenvolvimento das atividades relacionadas a este projeto de extensão e projeto de ensino do Instituto Federal de Brasília. E para hoje, gente, nós vamos trabalhar o conceito de microscopia. Vamos ver a questão de fotografar o que você nunca viu, a resolução de uma imagem, a formação de imagem, tipos de microscópios e unidades de medida. Essa foto que eu coloquei lá para vocês é a foto, então, do Instagram, que eu criei exatamente a partir desse desenvolvimento. O que conseguimos fotografar com a câmera de um celular, sabe, pelo que as pessoas se interessam nas mídias sociais. E cada imagem, gente, que vocês postam, elas são uma imagem sublimar a outras coisas, uma imagem por trás, a outras coisas que vocês podem trazer de conhecimento, de compartilhamento de informação. Vamos usar, então, várias plataformas, e essas plataformas vão ser os canais do YouTube, vão ser os canais de educação à distância, do IFB. Estamos aqui explorando os diferentes canais, e esses canais vão ser escolhidos por vocês diretamente. Então, para isso, para começar os nossos trabalhos, é importante que vocês criem o perfil de vocês, apresente o seu portfólio, ou seja, coloque suas fotos no perfil de mídia social que nós vamos usar e busque, então, mais informações sobre o tema do dia. O tema do dia é sobre resolução de imagem. Então, resolução de imagem é um tema que vocês estão vendo aqui, a questão da palavra pixels, o quanto, quando você tem poucos pixels, a imagem fica turva e você não consegue observar nitidamente o cachorrinho ali atrás. Aqui atrás de mim, vê se vocês conseguem ver o que eu estou projetando ali na parede. Olha lá como é que estão as bolinhas agora. Estão espalhadas? Sim. 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 À medida que você está com as coisas espalhadas e depois une os pontos, vocês está aumentando a resolução. A resolução é maior quando os pontos estão um a um conectados. Quando a resolução não está ajustada, os pontos ficam dispersos. E aí eu, por exemplo, que sou míope, eu enxergo tudo assim, ó, gente, tudo difícil, não enxergo ponto ligado com ponto nenhum. Às vezes aqueles pontos que estavam todos justinhos ainda não é um ponto correto. E o ponto correto, na verdade, com a maior resolução, é quando todos aqueles pixels estão bem próximos, como vocês estão vendo aqui no laser, uma finalização de todas as resoluções. Daí vocês vão ver com mais calma em aulas de física ou qualquer outro momento que a gente venha conversar. Hoje, o mais importante é ver como que uma imagem
pode ser formada. E esse processo de como a imagem pode ser formada, ela é utilizada a partir da câmera escura, que foram as primeiras imagens a serem observadas e, com isso, também registradas na câmera fotográfica. Vocês aqui têm um objeto da cor roxa até o tom vermelho, e esse objeto, quando ele é observado, olha o observador do outro lado da caixa, visto por um orifício, ele é formado de forma inversa. Então, é porque esse objeto ele é projetado. Assim também ocorre no nosso cérebro, mas o nosso cérebro consegue, então, inverter as posições naturalmente, e assim a gente compreende como a imagem está sendo posicionada no mundo real. Por exemplo, essa caneta, ela está posicionada assim no mundo real, e não o oposto. Então, nesse sentido, a partir dessas primeiras câmeras escuras, foram desenvolvidos os microscópios. E hoje em dia, gente, os microscópios estão tão avançados e tão simplificados que hoje, nada mais, nada menos do que um microscópio é um microscópio de bolso, que eu estou trazendo aqui para vocês. Este pequeno instrumento, que é equivalente ao instrumento que vocês estão vendo ali no celular acoplado, vocês simplesmente acoplam isso na objetiva do celular de vocês e visualizar células. Como que isso é possível? Porque a lente que está aqui é uma lente que aumenta, que multiplica a observação da lente que a gente observa pelo celular. E geralmente também uma fonte luminosa, essa daqui já vem com uma fonte luminosa acoplada. Então, esse microscópio de bolso, ele está sendo muito utilizado atualmente para ver joias, para ver falsidade de notas, falsidade de documentos, mas eu vou ensinar vocês como fazer uma coisa com as coisas recicladas em casa, e caso vocês tenham interesse de comprar depois um desses para testar, né? O que eu comprei e vou testar com vocês amanhã é dessa marca aqui, 100 vezes Microscope, mas tem outras marcas que vocês podem testar. A história da microscopia, ela começou, então, a partir de óculos holandeses da família Jensen, que inseria várias lentes, e esse conjunto de lentes nos tubos, como vocês estão vendo aqui, esse conjunto de lentes nos tubos permitiu ver aparatos que não se via anteriormente a olho nu. E aí, em 1975, Robert Hooke começou a explorar esse conjunto de lentes, que a gente chama, então, de lentes múltiplas, ou microscópio composto, para observação de pulgas e de cortiça. Esse Robert Hooke também foi essencial, gente, a partir do conjunto de lentes, para o desenvolvimento de telescópio. E aí, Leeuwenhoek foi o grande descritor da biologia celular de células vegetais, das estruturas das células vegetais, que vocês conseguem observar em casa, inclusive da célula da cebola, que é muito tranquilo de ser observado. Então, de acordo com o aumento da objetiva, pode-se ter, então, estão vendo uma folhagem em que, com aumento de 4 vezes 10, 40 vezes, objetiva é o que fica perto da imagem, a lente que fica perto da imagem, e a ocular, a lente que fica perto dos olhos. Com aumento de 40 vezes, com aumento de 100 vezes e com aumento de 400 vezes, você consegue ver aqui as células individualizadas, e por conta da resolução, lembra o que é resolução? Você às vezes consegue ver os pontos grudadinhos ou não, você não está vendo os pontos direitinho, que são aqueles mais esverdeados, que estão ali representando os núcleos. A resolução daquela imagem, ela não está tão boa assim. E é natural, a microscopia, você precisa ali fazer um arranjo das lentes. E é um trabalho técnico importantíssimo para você ter uma imagem final. Então, o microscópio, ele é um conjunto de lentes da objetiva, que fica em contato com a imagem, e da ocular, que fica em contato com o olho. Então, você tem um aumento duplo da imagem. Aqui está o objeto. Imagine aqui um inseto sendo observado. Esse objeto, ele então vai para uma outra lente, uma imagem intermediária formada,
e o seu olho observa uma imagem ainda maior. Eu sugiro vocês pararem o vídeo, pegar essa imagem e começar a percorrer com o dedo de vocês essa direção que eu estou fazendo com a setinha do mouse, para vocês entenderem o que eu estou falando. Vocês têm um objeto, vão com o dedo de vocês na tela. Esse objeto, ele vai ser objeto para formação de imagem nessa lente objetiva, e essa imagem é formada nesse ponto focal. E, além disso, a imagem formada aqui nesse ponto focal vai ser objeto para uma outra lente, que a gente chama de ocular, próximo ao olho, e o olho observa um objeto, então, formado muito maior. Alguns exemplos de imagem que nós temos aqui com a utilização da microscopia, que vocês vão conseguir ver em casa, se tudo der certo, são as bactérias, e aqui temos as roxinhas e as vermelhas, que são bactérias gram-positivas e gram-negativas, que estão relacionadas ao acúmulo da pigmentação devido à camada da parede das células, então, acúmulo da pigmentação na camada de peptídeo glicano. Além disso, nós temos aqui fungos, nós temos aqui parasitas. Vocês podem observar, por exemplo, o líquido que vem do alface. É muito comum observar esses parasitas. As células das cebolas. Aqui nós temos a giardia. Professora, Oi. uma coisa não tem nada a ver, mas tá vendo essas células aí? Uhum. Eu já vi no microscópio e várias outras coisas também, quando eu fazia curso. Que bom, então você estava num lugar que tinha acesso a esse microscópio. E Aham. é uma oportunidade que poucos têm. Eu, às vezes, dou aula na graduação e muita gente nunca teve acesso ao microscópio. E é algo que eu estou trazendo para vocês terem acesso desde os 8 anos de idade, em casa. Não precisa estar numa superestrutura. Oi. É que eu me formei em auxiliar de laboratório. Parabéns, muito bacana. Fico Eu já feliz. tive uma experiência com microscópio também, professora, na minha antiga escola. A gente já pôde presenciar como são as nossas células sanguíneas, e o que eu achei mais interessante de todos foi a saliva, ou pelo menos não sei quantas milhões de bactérias tem na nossa boca, mas foi uma das mais interessantes porque tem bactérias vivas dentro da nossa boca. Por isso que a gente tem que cuidar bastante da nossa higiene bucal. E foi um microscópio eletrônico, se eu não me engano. Foi uma experiência muito legal. E das bactérias da boca, ao longo desses nossos vídeos, vocês vão ver a questão dos vídeos em laboratório, que vou estar mostrando as bactérias indicadoras de cárie. E aí nós temos bactérias que indicam se a pessoa tem um desenvolvimento de cárie ou não. Olha que a microbiota da boca também, ou seja, os micro-organismos da boca estão relacionados a doenças. Professora, você pode passar o link do seu Instagram novamente, por favor? O pessoal que está aí no chat, por gentileza, vocês compartilham. STEAM Biologia, para nossa sigla, coloca lá no procurar STEAM Biologia, S-T-A-M Biologia. Obrigada para quem compartilhou. Aqui nós temos células sanguíneas e aqui são as nossas células de defesa, os linfócitos. Olha o tamanho do núcleo dos linfócitos, é um núcleo bem grande. Olha o tamanho do núcleo das outras células. Isso aqui é um núcleo, tá, gente? Do paramércio. Aqui dentro nós temos vários núcleos. Aqui é o núcleo da célula vegetal da cebola. Aqui é o núcleo da célula da giardia. Aqui é o núcleo, cada bolinha dessa é o núcleo também, tá aqui, menorzinho da bactéria. E isso daqui também está relacionado ao aumento. O aumento do que você usou, da objetiva e da ocular. Então, os tipos de microscópio vão determinar também como que vão ser essas imagens. Você tem o microscópio de luz, que esses microscópios de luz, então, eles vão projetar a imagem com luz óptica. Então, luz que a gente consegue visualizar. Você consegue tanto ver a célula em estado fixado, ou parado, ou morto, ou a célula viva em seu pleno funcionamento. Nós temos microscópio de fluorescência, que nada mais é do que um microscópio óptico com
com filtros e com a transmissão da luz ultravioleta, que dependendo de qual for o tipo de marcador que você está usando, reflete cores, como aqui vocês estão vendo a cor de fluorescência verde, mas existe fluorescência azul, vermelha, amarela, a verde, e vocês conseguem fazer uma composição e localização de estruturas e moléculas dentro da célula com esse microscópio que tem um conjunto de lentes e um acoplamento de uma luz especial que se chama luz ultravioleta. Aí já a eletrônica, ele é eletrônica porque em vez de ser o feixe de luz, ou seja, o feixe que você consegue enxergar a olho nu, você tem um feixe de elétrons, são moléculas. Você consegue ver internamente dentro das células estruturas mais detalhadas, como aqui a superfície de um neurônio. Olha só que gracinha esses axônios do neurônio, axônio do neurônio, os dendritos desse neurônio, assim como as estruturas internas, quando ele for de transmissão do núcleo, das mitocôndrias, aqui do L de um lisossomo. E isso tudo é porque, dependendo do tipo de microscópio que você tem, você consegue ver estruturas nanométricas. Então, o microscópio eletrônico, você vê uma estrutura bem pequenininha, ou seja, 10 a menos 9 metros. O que é isso? Olha nessa régua aqui. Está vendo o metro? Observando essa régua aqui, o nanômetro vem para cá, ó, bem abaixo do metro. E o que é nanométrico? Essas células aqui que eu estou mostrando para vocês, elas são nanométricas? Não, elas não são nanométricas. Elas foram obtidas com microscopia de luz. Fica perdida, não. Olha só, eu estou explicando para vocês a diferença desses 3 microscópios. Esse microscópio aqui, esse microscópio, ele vai pegar coisas bem mais detalhadas, porque em vez de usar o feixe de luz visível, ele usa feixe de elétrons. E aí é a nível molecular que se dá, então, o estímulo da formação de imagens. E com isso você consegue ter a formação de uma imagem de superfície, quando é um microscópio que pega a imagem de superfície, que é chamado de varredura, microscópio eletrônico de varredura. Ou você pega, então, imagens internas das células, como a mitocôndria e outras estruturas que vocês vão explorar com mais tranquilidade em nossos modelos celulares. Para vários colegas que estão aqui, o que eu estou falando é obscuro, é abstrato, mas não tenham medo. Eu estou querendo trazer para vocês uma outra visão da vida. É a visão que a gente não consegue ver a olho nu e vocês vão conseguir conhecer estruturas a mais do que as estruturas visíveis naturalmente com o olho. Por quê? Porque com microscópio vocês conseguem, então, ver até nanômetros. Por exemplo, para a descoberta do vírus, né, nós estamos aí com toda a questão da pandemia, para a descoberta do vírus causador da Covid-19, que é o vírus SARS-CoV-2, nós tivemos a necessidade de descobrir um vírus novo. E esse vírus novo ele foi só possível de ser caracterizado estruturalmente com o uso de um microscópio especial, que é o microscópio eletrônico. Agora, bactéria é facinho de ver no microscópio de luz. Fungo é facinho de ver em microscópio de luz. Células sanguíneas, células da boca, células vegetais como a de cebola. Tudo isso aqui vocês vão explorar. A única coisa que vocês não vão poder explorar neste momento, porque vocês ainda não têm acesso, é o microscópio eletrônico, mas microscopia de luz com o celular e com o segredinho que eu vou falar para vocês agora, nós vamos conseguir montar, então, o nosso microscópio de luz. Então, como montar um microscópio caseiro? O nosso projeto, então, é para você montar um microscópio na sua própria casa. E para que vocês tenham mais acesso aos que não tiveram, nunca viram um microscópio com os outros colegas, vocês vão ter acesso a partir de agora. E não vai ser numa universidade ou nunca na vida. É para vocês, então, explorarem coisas que nunca se exploraram antes e, de repente, desenvolver o amor pelaquela área. Isso tudo está relacionado à Base Nacional Curricular Comum, que está ali com as diretrizes, com as habilidades,
que o MEC nos orienta na parte pedagógica para o desenvolvimento dos conhecimentos relacionados às ciências e suas tecnologias. Então, tudo isso que nós estamos agora passando por esse processo de transformação didática é porque nós estamos ali aprendendo em conjunto a como explorar uma informação que está em constante atualização e muito rápida. Tanto é que eles construíram uma vacina em tempo recorde, em 6 meses. Como que isso é possível? Foi possível a partir do acúmulo de conhecimentos. Esse acúmulo de conhecimentos só é possível com a ajuda de vocês todos, que um dia também se tornarão grandes cientistas. Façam os perfis de vocês em todas as plataformas, porque o que nós vamos precisar é de lentes. E essas lentes, elas podem ser obtidas em vários objetos de casa. Esses objetos de casa que vocês vão lá procurar as lentes para amanhã, podem ser os lasers, aqueles lasers de caneta, são lentes, webcam, as webcams estragadas, ir para a loja de sucata de eletrônico, tá? É ótimo. Tem essas webcams aqui estragadas, sucatas de eletrônico, vê na família quem tem sucata, pede a sucata de eletrônico, de webcam, de impressora. Impressora, gente, a parte que faz o escaneamento, tem uma lente também excelente. Estou falando aqui de reciclagem de coisas que existem, ok? Aí eu só queria mesmo deixar essa curiosidade, como é que vai ser, o que vai ser, como é que vai ser as nossas aulas. Nossas aulas vão ser assim, grandes passos para descobertas que foram feitas há muito tempo, mas que vão ser possíveis a serem repetidas dentro de... para que essa questão da distância do conhecimento ela seja minimizada, porque não só a situação da pandemia, essa questão de trabalhar em casa vai ser uma realidade, e muitas escolas não têm a estrutura que o IFB tem. No nosso campus, a gente só tem 3 mil. Queria saber se o grupo é só para ajudar ou se é para fazer um microscópio em grupo. A atividade, gente, ela vai ser feita individualmente, a avaliação ela vai ser feita individualmente. Agora, a questão da lâmina, da lente para o microscópio, vocês podem formar grupos para compartilhar, caso um colega não tenha e outro tem. Mas lembra que o portfólio, eles são individuais, porque a experiência de montar e tirar as imagens, elas vão ser individuais para cada um de vocês. Professora. O negócio da lente, o que eu estou sugerindo é para vocês verem se tem sucata em casa. Se não tiver, não se preocupa. Amanhã vai estar no nosso site do YouTube como montar um microscópio em casa. E aí vocês vão saber mais detalhes desse próximo capítulo. Agora mesmo é só para vocês explorarem as sucatas em casa. Quem não tiver, aí vai ser cena para o próximo capítulo, não tem problema. E quem tiver e puder compartilhar depois de usar, vai ser muito melhor.